Boa noite, começa agora o nosso Histórias em Conexão. E no programa de hoje nós vamos conhecer um projeto que vem transformando vidas através da música. Bora acompanhar essa história? Roda a vinheta! Ele nasceu em Limeira, no interior de São Paulo. Filho do seu José Aparecido da Silvana Santos, ele passou a infância ouvindo a família cantar hinos da harpa e do coral da igreja. Começou a sua história com a música aos 9 anos de idade, mas não imaginava que agora, tantos anos depois, a música se tornaria sua forma e mudaria a vida de tanta gente. Eu tenho a alegria hoje de receber o trompetista Islan Santos. Islan, seja muito bem-vindo. Agradeço aí que você aceitou o convite aqui para estar conosco aqui. Muito obrigado. Boa noite. É um prazer estar com você aqui. Eu agradeço toda a produção e esse convite especial. Você nasceu em Limeira, então? Sim, sou limeirense. Como é que foi sua infância? Sou nascido e criado em Limeira. Sou de família evangélica, de pais evangélicos. Meu pai é pastor. E desde muito cedo, como você já pôde citar, eu cresci nesse lar musical, né? Então, tinha essa forte influência da música vinda da igreja. Meus pais sempre participaram dos corais e a gente tem a tradição, né, dos hinos da harpa. Então, desde muito cedo, o meu contato com a música foi muito direto. Com minha mãe sempre fazendo os afazeres de casa e sempre cantarolando e cantando hinos da harpa, hinos do coral, e também meu pai nessa mesma atividade sempre. E foi aos 9 anos que você teve a vontade de começar a cantar, a tocar? Sim, aos 9 anos de idade, nós somos de uma igreja bem de uma periferia de Limeira, e um novo pastor assumiu essa igreja, e junto com ele veio o sogro, que é um tenente aposentado da Polícia Militar e era músico, tinha a função de músico, e para cooperar e ajudar nessa igreja, ele veio nesse propósito de montar uma banda e um coral. Então, naquele momento, ele começou a regimentar adultos, adolescentes, crianças para formar esses grupos musicais. E eu tive esse privilégio de começar muito cedo e ter esse contato. Então, mas era um grupo muito eclético, né? Que nós tínhamos tanto os adultos, como eu já citei, os adolescentes e as crianças. Então, nós iniciávamos todos juntos essas Mas práticas. não era já o trompete de bate-pronto, né? Tem uma coisa engraçada, que nós tínhamos um processo de aulas de música, a parte teórica, e a partir daí quem ia se destacando, ou quem ia avançando nas lições teóricas, tinha o acesso aos instrumentos, que na sua grande maioria eram instrumentos doados, né? De músicos que doavam, ou pessoas da igreja, irmãos que queriam apoiar o projeto, então doavam esses instrumentos. E eu, desde pequeno, eu me apaixonei pelo trombone. Eu vi aquela coisa, falei, não, é esse instrumento que eu quero. Trombone, o que é? O trombone, faz a descrição aqui para... O trombone é um instrumento da família dos metais também. Ele é um pouco maior que o trompete e ele desenvolve uma voz de tenor, né? Então, é um instrumento um pouco maior que o trompete. Então, eu tinha me apaixonado por esse instrumento, mas, devido às circunstâncias, os meus pais, no momento não tinham condição de me fornecer, de comprar. E nós vivíamos ali das doações. Foi doado um trompete no momento que eu estava preparado para assumir o instrumento. E o maestro falou, o que eu tenho é um trompete. Não tem um trombone, mas tem um trompete. Se vira aí. Se vira. Primeiro desafio com 9 anos de idade. Falei, ok, vamos nessa, vamos aceitar esse desafio. E foi assim meu contato com o trompete desde muito cedo. E aí, ao longo do início da minha adolescência, eu comecei a participar da banda e fui me desenvolvendo. E foi assim minha iniciação no trompete. E você pensava participar de uma orquestra sinfônica? A princípio, não é uma coisa que a gente imagina, né? Porque quando você começa, ainda mais na igreja, num lugar com algumas certas limitações de recursos, até mesmo nós não tínhamos oportunidade de ir para um grande centro assistir orquestras, mas as coisas foram acontecendo e acredito que são duas coisas, né? Tem a dedicação, mas também tem as oportunidades que são dadas, né? Sim. E nesse momento... Tem que saber aproveitar. Isso. Esse meu tutor, esse meu maestro, ele me indicou nessa orquestra, na Orquestra de Limeira. Ele era muito próximo do maestro, né? Maestro de orquestra.
E ele comentou, falou, eu tenho um garoto, um trompetista, um jovem trompetista que está chegando aí, e se você puder dar uma oportunidade para ele. E foi essa conexão que comecei a tocar na orquestra muito cedo, e foi uma escola que eu não tenho nem o que falar aqui, né? E como é que foi o desafio de sair da igreja tocando hinos e daqui a pouco você se vê na orquestra sinfônica? Foi um grande desafio inicialmente, dado o repertório, né? Como funciona o comportamento de uma orquestra para uma banda musical, né? Ali na igreja, em sua grande maioria, nós tínhamos um grupo de metais, né? Uma banda musical, e você sai daquele cenário da igreja e eu tô logo em seguida no teatro da cidade, tocando com orquestra. Dentro da igreja não existe tanto o profissionalismo, né? Você está ali para, né, para cantar os hinos, servir, né, levar o evangelho, Sim. mas de repente você se viu numa orquestra totalmente profissionalizada, né? De repente eu estou dentro no Teatro Vitória, que é o teatro da cidade, e aí a gente tem, aí numa orquestra já tem uma hierarquia musical, né? Nós temos ali o naipe dos violinos, as violas, os violoncelos, depois nós temos o naipe das madeiras, os metais e a percussão. Então ali todas as músicas escritas para aquela formação, ela requer uma hierarquia musical, dinâmicas. Então foi uma escola, foi realmente, literalmente uma aprendizado. escola. Um aprendizado e além do novo repertório que se aprende, né? Porque o repertório de orquestra é um repertório específico. Então ao longo desses anos eu tive muitas oportunidades de aprender muita música boa que depois, tocando em outras orquestras, era um repertório que eu já tinha apresentado, então foi uma grande experiência. A orquestra, ela traz o espírito de equipe, né? Para você trabalhar em equipe, isso é importante, tanto na orquestra, mas quanto também na igreja, mas na importância de você integrar, ouvir o próximo, né? Sim, claramente. Como eu já citei anteriormente, nós temos essa questão hierárquica e até mesmo a escrita, como ela é feita para você respeitar os naipes vizinhos, o momento certo de você executar a sua parte. Então, é um organismo que funciona muito bem. Então, é muito bom. E como isso influencia na sua vida fora da música? Olha, de muitas formas, Rafa. Eu acho que ter aprendido música muito cedo, ter sido inserido na música, ter tido essa oportunidade, ensina muita coisa sobre o trabalho em equipe, como respeitar o próximo, como respeitar quem está ao seu lado, como que funciona a execução, cada um tem um momento. E esse trabalho de equipe mesmo, né? Você apoiar o seu amigo, você tá sempre tocar em conjunto, você respeitar a hierarquia do maestro, que é a pessoa principal, desde a igreja, na banda, quanto na orquestra, eu sempre tivemos a orientação de um maestro, né? Então as pessoas falam, mas para que serve o maestro? O maestro é a pessoa que, como todos estão de costas um para o outro, a gente está de olho no maestro, o maestro é a pessoa responsável em orientar todos. Então nós temos ali uma certa hierarquia, nós devemos olhar para o maestro, ele põe ordem na casa? Ele põe ordem na casa, literalmente. Essa é a função do maestro, dentre outras, mas em sua grande maioria é isso. Então te ensina como respeitar, como se portar. O Islan, e na escola, você era a grande referência musical? Por um período de tempo eu fui. Inclusive eu tenho na casa dos meus pais recebi da Câmara dos Vereadores de Limeira, ainda muito jovem, o destaque da cultura, a menção honrosa, né? Porque eu tinha uma diretora que ela amava a parte musical e ela sempre estava nos concertos de orquestra. Então ela era minha fã número 1. Nossa, que legal. Por um período do meu ensino médio, a diretora era minha fã, ela sempre via no corredor, me apresentava para os professores, esse é o nosso músico, o nosso artista. E ela tornou a referência da escola. Por um momento sim, e ela me indicou para receber essa menção honrosa, eu me lembro até hoje, eu tinha meus 15, 16 anos. E como é que era a abordagem dos amigos, colegas dentro da escola? Sempre foi muito respeitosa, eles sempre me admiraram. E tinha uma coisa muito engraçada, porque eu toco trompete, e o trompete não é um instrumento tão tradicional como a gente conhece. Quando você pensa em instrumento musical, você vai pensar na bateria, na guitarra, no violão, no piano. Você fala, pô, trompete, trombone, saxofone é até familiar. E aí rolavam algumas coisas, a galera não sabia muito o que acontecia. Curiosidade, mas sempre foi muito respeitoso, porque desde muito cedo eu saía das aulas e ia para os ensaios da orquestra. Muitas vezes eu levava meu instrumento para a escola, então se gerava uma certa curiosidade, mas eu sempre fui visto como
o artista da turma. Foi uma infância e uma adolescência já com responsabilidade. Já com né? responsabilidades. Eu brinco com os meus amigos que desde muito cedo eu visto terno, né? Desde os meus 15 anos eu já tenho meu terno. Inclusive eu devo ter ele até hoje lá em algum canto. Primeiro terno. De sempre estar bem vestido, sempre tem que estar no horário. A gente conversa sempre com o pessoal e fala como a música me moldou em questões de responsabilidade, a questão do horário. Então, assim, concerto, e para quem conhece teatro, alguns teatros, não sei se em grande maioria, eles tocam sinais, né, quando tu vai começar um concerto. Então, eu já cresci muito cedo com essa coisa do sinal. Toque, 2 toques, 3 toques, a orquestra no palco. Então, diz muito sobre essa questão do ensino e O Islan, e o fato de você vir de uma família cristã, isso contribuiu muito, influenciou bastante a tua vida, né? Ah, sem dúvidas, sem dúvidas. Hoje eu sou muito grato aos meus pais, grato a Deus por toda essa oportunidade, né, que foi me dada na igreja. Não me imagino como seria a minha trajetória fora da igreja, fora desse caminho, né? Mas assim, desde quando eu me conheço, eu me recordo de momentos com a família na igreja. Presença de Deus, né? Fui sempre um jovem assíduo na escola bíblica dominical. Foi minha infância toda, me lembro de todos os meus professores, meus tutores ali, sempre fui muito ativo. Legal. Vamos para um breve intervalo então, Islan? Sim. E daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa história tão bonita sua. Nosso programa está só começando. No próximo bloco vamos descobrir como a história do Islan foi se misturar com a história da Glória, hoje esposa e sua parceira de projetos. Nós voltamos já. Estamos de volta e hoje falando de música e conhecendo um pouco mais da história do Islan, do projeto de música feito por ele e pela sua esposa Glória. Islan, no primeiro bloco você falou um pouquinho da tua história. Como é que é a história da Glória na tua vida? Uma história muito interessante, uma história muito emocionante, digamos assim, porque muita gente se emociona com a nossa história. É muito interessante, porque são coisas, né? A gente tem caminhos de Deus, né? A gente faz planos, mas Amém. Quem traça nos planos, as coisas, né? Quem confirma é Deus, né? E é uma história engraçada, porque aos 23 anos, depois de uma viagem internacional, eu decidi que eu queria fazer faculdade. Eu falei, preciso fazer uma universidade para seguir minha vida acadêmica. E decidi estudar para fazer a prova da Unicamp. E, ao mesmo tempo, a Glória teve uma pequena frustração, porque ela prestou uma prova na USP. Ela não passou na USP, mas ela passou na Unicamp. Olha. E aconteceu que no mesmo ano, a Glória já estava no terceiro ano, e eu entrei, e devido a todo esse rebuliço, né, toda essa mudança de planos, essa coisa que deu certo. Nós nos conhecemos na Unicamp. A Glória já era minha veterana, ela estava no terceiro ano. De Limeira também não? Não, a Glória ela é nascida em Porto Alegre e mudou para Campinas muito cedo. Porque os pais, filha de missionários, né? E eles viajavam muito, né? Então eles vieram no primeiro momento para o Rio de Janeiro, depois foram morar no Sul, depois vieram para Campinas. E como é que foi essa transição? Sair de Limeira para prestar um vestibular na Unicamp em Campinas? Eu sempre fui uma pessoa muito caseira, sempre fui muito próximo dos meus pais, né? Então eu vivi por bastante tempo junto com meus pais. E eu tinha, na realidade, um certo receio de me mudar, sair de casa. Mas quando chegou esse momento, foi importante para essa mudança. Foi um pouco, no começo foi um pouco diferente, eu senti um pouco como que foi mudar de casa, ficar um pouco longe dos meus pais. Mas deu tudo certo depois, me adaptei bem com Campinas, adoro a cidade de Campinas, foi um lugar que me acolheu muito bem. Tenho muitos amigos, familiares, muitos trabalhos, tem sido... Então você vive entre Campinas e Limeira? Meus pais, em 2021, eles mudaram para Campinas. Olha, que legal. Meus pais moram muito próximo aqui da gente, em Campinas, então a gente tem uma relação muito próxima. Nossa relação voltou a ficar bem próxima assim que eles vieram para cá. E que história é essa da questão internacional? Essa é uma história muito interessante, porque desde muito cedo, como músico,
e com algumas limitações no sentido do aspecto financeiro, e eu sempre tive muitos sonhos, tive um sonho de conhecer outros países, né? Ter experiências internacionais. E assim que eu conheci a Glória, não acredito que foi uma obra do acaso, foi algum plano já traçado por Deus, nós tínhamos os mesmos planos de ter uma experiência internacional, estudar fora. A Glória como pianista é muito importante para esse processo do piano, você conhecer outras escolas, outros profissionais, e nossos caminhos se cruzaram e nós tínhamos os mesmos planos e objetivos. Então, em 2018, na verdade, em 2017, a Glória ganha um prêmio no Rio de Janeiro, ela ganha uma bolsa de estudo com 100% dos estudos pagos, todas as taxas e tal. E em 2018 nós nos mudamos para os Estados Unidos para seguir esse sonho, e a Glória continuar os estudos no mestrado dela. Então foi essa nossa experiência dos Estados Unidos. Então nós vivemos lá por 1 ano e meio, quase 2 anos. Retornamos ao Brasil durante a pandemia. Logo no início da pandemia nós decidimos voltar. Mas o nosso caminho, tanto no Brasil, os estudos da música no Brasil, quanto fora, foram juntos. Nós estivemos sempre caminhando juntos. E nesse retorno teu, de vocês, dos Estados Unidos, já veio com um projeto musical aí, social, é isso? Isso. Como um casal, né, nós temos muitas conversas diárias e sempre, a Glória desde muito cedo leciona, desde os 15 anos de idade, e durante esse tempo a gente sempre discutia questões como ser melhores músicos, não só tocando, mas de certa forma impactando outras vidas, qual que é o nosso papel na sociedade, contribuindo como performer, como ser humano, como ser uma pessoa melhor. E sempre nessas discussões a gente sempre imaginava projetos, como a gente pode tirar isso desse círculo, como a gente pode expandir, levar para mais pessoas. Então essa é uma conversa nossa de muitos anos, de muitas noites, de muitos dias, muitas semanas, muitos meses e anos, assim, afinco. Foi quando a gente retorna que a gente decide criar esse projeto. Tirar do papel. Tirar do papel e tirar só dos pensamentos, das Sim. palavras. Vamos tirar isso do papel, vamos fazer acontecer. E durante a pandemia foi um ano muito difícil, né, para nós, para os artistas, para as pessoas que trabalham com a comunicação, com entretenimento, Com público. Com público, pessoas que precisam estar com o público, né, diretamente. Então nós tivemos muitas conversas em 2020 para pudéssemos tirar isso do papel, para que esse projeto nascesse. E aí, como é que foi colocar isso e como é que funciona o projeto hoje? Quais foram os desafios? Como é que funciona? Olha, eu acredito e sempre falo para muitas pessoas que nós somos muito agraciados por Deus e muito abençoados. Nós temos pessoas fundamentais, temos e acredito que nós teremos pessoas fundamentais que sempre nos apoiaram, sempre estiveram conosco, sempre estiveram presentes e apoiaram em todos os aspectos, tanto emocional, financeiro, espiritual, pessoas que sempre acreditaram na gente. E o projeto nasceu durante a pandemia, quando nós tínhamos um espaço para praticar, com um piano de cauda, e nós estávamos sempre lá, e eu falava com a Glória, a gente está aqui praticando, mas está tão solitário. E se nós pudéssemos dar essa oportunidade para amigos músicos? Vamos criar alguma coisa que conecte as pessoas, que traga as pessoas que estão, os músicos, os amigos que estão em casa sem atividade, sem remuneração. Vamos fazer alguma coisa que inicie de nós. Esse espaço era na sua casa? Não. Da casa de uma pessoa que muito apoiou a gente. Que legal. Uma madrinha que sempre esteve com a gente, uma amiga, parceira nossa que sempre nos apoiou. Então, quando eu falo que nós tivemos pessoas que sempre estiveram conosco, é uma amiga da família que sempre esteve com a gente, sempre acreditou no nosso projeto. Qual o nome dela? Uli. É uma pessoa que sempre acreditou e cedeu o espaço dela, e nós começamos, aí começaram umas parcerias. Aí que começa a nascer aquela coisa que eu converso hoje com os músicos jovens. Pessoal, além de ser um bom performer, além da sua obrigação de praticar o seu instrumento, ser um bom músico, saber se comportar, faça contatos. Conheça pessoas. Quando você sair de um lugar, deixa a porta aberta, não feche aquela porta, porque justamente isso. A partir desse momento, nós começamos a conectar as pessoas,
nós montamos uma equipe de filmagem, nós tínhamos o irmão da Glória, ele é chefe de cozinha, então nós tínhamos uma pessoa que sempre estava conosco para fazer a parte, cooperar com essa parte da cozinha. Tínhamos essa pessoa que fornecia esse espaço. Então começou o projeto aí. O projeto nasceu com algumas propostas, tanto educacional, e depois convidávamos músicos para participar de uma parte de performance. E a Glória sempre convidava algum músico para participar com ela de um quadro musical. E como é que foi a seleção dessas primeiras pessoas, essas primeiras crianças que participariam? Na realidade, foi uma seleção bem natural. Eu acho que a Glória, melhor que eu, assim, ela tem um olhar muito clínico para isso. Então, ela selecionou algumas pessoas que nesse momento estavam preparadas para essa aparição. E ela sempre, com um olhar muito clínico, chamava, né? Ela convidava essas pessoas. E as partes das performances, eu também convidei algumas pessoas, o meu gosto, mas a parte da educação, a Glória pôde fazer esse papel aí. E como é que funciona o projeto hoje? O projeto, ele foi se moldando ao longo desses anos, né? Esses 3 anos de projeto que nasceu desde a pandemia. E ele nasceu com uma frente da educação. Nós tínhamos também esse quadro que nós convidávamos músicos que estavam no momento de pandemia para participar conosco de alguns quadros de performance. E também nós convidávamos um músico para participar com a Glória, porque a Glória é pianista correpetidora, acompanha músicos, então ela sempre convidava um músico especial para tocar com ela. Então o projeto nasceu dessas 3 frentes, mas ao longo desses anos, com a necessidade tanto do mercado ou em que nossas aspirações de fazer mais coisas, cooperar mais, nós estamos com projetos sociais, né? A gente está começando uma frente de projetos sociais. A gente tem alguns eventos também, nós já promovemos eventos. Desde quando a pandemia ela deu uma brecha maior de poder encontrar, de poder aglomerar pessoas, né, digamos assim, nós começamos a fazer alguns eventos próprios. Nós já tivemos eventos que nós convidamos palestrantes, convidamos já músicos de fora, já tivemos músicos internacionais que participaram. A pandemia para vocês foi uma oportunidade para... Isso. A gente lamenta muitas coisas que aconteceram na pandemia, mas de certa forma também foi um momento que foi um despertar para outras coisas, né? Coisas novas. Eu acho que em momentos de dificuldade também a gente vê uma oportunidade de, opa, o que eu posso fazer, o que eu posso criar, o que eu posso inventar, o que pode ser remoldado, né? O que pode mudar essa rota aqui. Levar esperança, né? Levar esperança. E esse projeto nasceu durante a pandemia e a gente tem muito orgulho de falar dele, né? De como aconteceu e como é hoje. E hoje quantos alunos vocês têm? Hoje o Estúdio da Glória ele contempla um pouco mais de 60 alunos. Isso é o ensino do piano, né? Estamos falando aqui que é um ensino direcionado para o piano. E além disso, a Glória durante um semestre ela atendeu uma escola da rede pública, da rede municipal, em Sousas, né? Ali em Sousas, próximo a Joaquim Egídio, em Campinas. E ela atendeu 3 classes de alunos, 3 ou 5 classes de alunos e de forma voluntária. Então já foi mais uma quantidade, algumas dezenas de alunos que foram atendidos ali de forma voluntária. Que bacana. Nós vamos para um breve intervalo, Islan. E que conversa boa, não é mesmo, pessoal? E ainda tem muito mais para conhecer sobre esse projeto tão bonito. Fique aí, nós voltamos já. Histórias em Conexão está de volta e hoje aprendendo muito com a história do Islan Santos. Islan, falamos no bloco anterior um pouquinho sobre o projeto tão bonito que você e sua esposa Glória desenvolveram. Vamos ver no VT como é que funciona esse projeto na prática. Claro. Ao longo desses anos que eu leciono, durante 15 anos, eu desenvolvi uma metodologia e ela é a mesma para todo mundo. Então a gente trabalha a leitura musical, trabalha a parte da coordenação motora, trabalha repertório, que são as músicas, que é o que a gente realmente quer, a gente quer tocar música. E esse trabalho que é feito aqui, ele é o mesmo aqui nos projetos sociais que a gente atua também. Então as crianças elas têm essa mesma oportunidade de aprendizado. Então aqui a gente usa métodos, né, para a leitura musical. Então a Malu, por exemplo, aprendeu a ler partitura antes de ser alfabetizada, ela começou com 4 anos. A gente trabalha a parte de técnica, então a parte motora, a coordenação motora e o repertório que a gente vai mostrar aqui.
Os benefícios são inúmeros, a gente pode citar uma lista enorme. Primeiramente, a criança, ela é uma criança, então ela precisa de foco, ela precisa de concentração, ela precisa de resistência, saber encarar um erro, ela vai desenvolver muitas habilidades diferentes, então o cérebro ali está acontecendo uma explosão de ativações. Então a gente trabalha em aula a percepção auditiva, a memória, a postura em relação ao público. Então a criança está aqui em aula semanalmente, mas ela também vai se apresentar, então a inteligência emocional, como se portar numa apresentação. Então tem tudo isso que é trabalhado e é muito bonito de ver o desenvolvimento. A criança ela realmente se transforma, então crianças tímidas ou crianças muito agitadas, a música ela vai colocando a criança, montando a criança e ela vai se desenvolvendo, não só aqui em aula, no ambiente musical, mas também no dia a dia. Eu gosto bastante de aula e desde os 4 anos eu errava muito, só que daí eu fui estudando com a minha pro. O que aconteceu é que daí eu parei de errar. Os adultos, a gente tem que entender que tem contextos bem diferentes. Então, a gente tem adulto que é músico profissional, que quer se especializar em piano erudito. Tem aluno que vai fazer por um hobby, vai fazer como se fosse uma atividade extra mesmo. Então, para os alunos que fazem como um hobby, eles podem começar como iniciantes mesmo. E é uma atividade muito boa, porque, por exemplo, idosos vai ativar bastante a questão da memória, né? O cérebro é um músculo, então é uma forma de se manter ativo. Alunos que têm um dia a dia muito corrido, eles vão aqui conseguir ter um momento deles, né? De estarem 100% presentes e focados em uma coisa que traz muitos benefícios para a nossa saúde mental. São exemplos muito diferentes de adultos que a gente tem, e todos eles vão absorver da música o que tem de melhor para cada pessoa. Então eu gosto de falar que a música ela é a maior professora, porque ela vai dar para o aluno o que ele precisa. Então ele precisa de mais calma, ele precisa de músicas que vão trabalhar uma respiração, ele precisa de uma música que vai trabalhar a memória. Então eu tenho alunos médicos que precisam trabalhar muito a questão da logística, lidar sob pressão. Então tudo isso vai ser trabalhado na música e eles conseguem aplicar isso para o dia a dia deles também. Eu estou muito feliz porque é aquela questão de objetivo de vida, de você sentir por inteiro, fazer aquilo que você gosta. Então você vai trabalhar o dia a dia, mas você tem a satisfação, e estudando, retomando o estudo na música, sinto essa satisfação, esse prazer de ser feliz naquilo que você está fazendo, executando. Projeto bonito, Islan. Parabéns aí pelo trabalho fantástico. Islan, e como é que você tem o seu trabalho profissional? Você disse que toca junto com o Chitãozinho Chororó, uma grande banda que tem uma agenda muito extensa, e todo esse trabalho social. Como é que funciona essas duas frentes? Ao longo desse período, né, dessas práticas, a gente vai se adequando, né? A gente vai aprendendo, a gente vai dando prioridades, a gente vai se moldando às demandas e às necessidades de cada projeto, né? Tanto as performances, quanto minhas viagens, quanto a demanda desse projeto. Então a gente vai aprendendo, né? Cada dia é um desafio. Eu brinco com os meus amigos, depois que eu atingi uma certa idade na vida adulta, né? Eu brinco que cada dia eu vou vivendo, eu acordo e vamos ver o que tem para hoje, né? Vamos cuidar da agenda de hoje, amanhã a gente cuida. Então tem sido isso. E me diz uma coisa, como é que você vivencia, como é que é vivenciar a curiosidade das crianças? Quando vocês fazem uma apresentação numa escola, por exemplo, essa participação, como é que é a curiosidade, como é que vocês despertam aquele encantamento que você teve lá quando criança? É especial. Para a gente é uma realização. Hoje, como
à frente desse projeto, né, hoje como músico profissional, hoje liderando uma frente dessa e como responsável, né, digamos, eu acho que nós podemos falar assim, como responsável por educação, é mágico para a gente, quando nós podemos presenciar o despertar de uma criança, né, porque a gente não sabe, aquela criança ela pode se tornar um músico profissional, pode se tornar uma pessoa, uma grande pessoa na sociedade. Então a gente trabalha com essas possibilidades. E o ano passado, em 2023, em parceria com uma querida amiga, a Maria Isabel Osler, a gente começou um trabalho na Casa Betel, Casa Maria de Nazaré. Casa Maria de Nazaré, uma grande referência. Isso, nós somos parceiros lá. E em datas comemorativas a gente leva uma programação musical para as crianças. Mas aí que está uma questão muito importante que eu tenho com a Glória, uma discussão, uma conversa nossa, que essas crianças, elas precisam aprender e ouvir a música de qualidade desde muito cedo. Então eu sempre com a Glória, a gente sempre seleciona um repertório, a gente não pensa que crianças têm que ouvir coisas infantis. Pelo contrário, tem que participar, tem que ter esse mundo, mas a gente leva a música de concerto para as crianças. Então a gente tem essa questão, por que não tocar Chopin, Beethoven, compositores brasileiros, Villa-Lobos, George Gershwin? Por que não levar canções escritas para piano, para trompete e piano, para essas crianças conhecerem? Como é que é isso? Porque assim, normalmente essas crianças, principalmente da periferia, crianças mais carentes, elas têm elas normalmente ouvem um outro estilo musical, né? Como é que é esse impacto? Olha, Rafa, eu vou te dizer que é um impacto com 110% de aceitação e aprovação. É maravilhoso ver como elas reagem. E muitas das vezes, uma coisa que a gente não presta muita atenção, mas muito do que é tocado nas grandes salas de concerto, com as grandes orquestras, com os grandes performances, a gente conhece. Porque no dia a dia, no carro, numa propaganda, num programa de TV, aquelas músicas elas estão acontecendo. As músicas orquestrais, ainda queira ou não, as grandes propagandas, as grandes campanhas, eles se utilizam de referências musicais muito importantes, tanto do mundo orquestral, é disso que nós estamos falando. Então quando a Glória toca um Chopin para uma criança, ela fala, eu conheço essa música. Eu conheço essa música, eu já ouvi isso em algum lugar. A criança cantarola, é muito especial isso. E quando eu apresento o trompete, nesse cenário, piano e trompete, despertam uma curiosidade muito grande das crianças. E nesse primeiro momento, vocês conseguem identificar quem tem o tino para a coisa, né, uma aptidão? Olha, é uma análise que, lógico, requer um pouco mais de atenção, de ver como que funciona a coordenação motora, mas a gente consegue ver no olho. Eu brinco muito com meus amigos que eu toco no Brasil afora, né? Viajo muito no Brasil, fora do Brasil, e a gente consegue, de cima do palco, sentir quem, de certa forma, está conectado, assim, espiritualmente com a música. A gente sente quem é pego com aquele momento. Então a gente sente isso das crianças. Quando a gente toca, você consegue ver no olho de cada criança quem foi pego por aquilo, quem começa a fazer movimentos, simulando como se estivesse tocando. É mágico, é uma sensação para... Hoje, eu do outro lado, como músico, como performer, quando a gente vê alguém se conectando diretamente com a nossa música, é fantástico. Acho que é uma realização maior que... Acho que não tem explicação, não tem dinheiro, não tem... É o que aquele rapaz da sua igreja identificou em você, levando para a orquestra, provavelmente exatamente a mesma coisa. Isso, né? eu me lembro como se fosse ontem à noite. Nós estávamos no final de um ensaio, alguma coisa, e ele falou para esse maestro, falou, tem esse jovem músico, se você puder dar uma oportunidade. Porque, de certa forma, ele viu em mim essa vontade, esse desejo, essa conexão que eu tinha com a música, e essa magia, essa coisa que me conectava, e ele viu essa necessidade, falou, então isso é o que a gente tenta hoje fazer acontecer, criar essa conexão e colocar, de certa forma, essas crianças em contato com uma oportunidade para se desenvolver e despertar isso.
Islan, nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos ouvindo um pouquinho mais da história do Islan, esse projeto social tão bonito que impacta muita gente. Nós voltamos já. Estamos de volta com Histórias em Conexão e hoje recebendo o trompetista Islan Santos, acompanhando um pouco mais da criação e desenvolvimento do seu projeto musical. Islan, você estava falando aí do impacto na vida das crianças. Me fala como é que é o impacto na vida dos pais dessas crianças quando vê o contato daquela criança, do seu filho com a música. Olha, eu vou começar por mim, né? Acho que o meu melhor exemplo de tudo isso é a minha experiência. Para os meus pais, hoje, né, na vida adulta, eles têm muito orgulho. Eu acho que das grandes coisas que eu consegui realizar, que a música me trouxe, e meus pais se orgulham muito. E quando a gente agora vem para esse projeto, porque o que acontece, né, é especial. E ao término desses 6 meses que a Glória trabalhou como voluntária nessa escola municipal de Campinas, nós contemplamos as crianças, os pais, os professores com o recital das crianças. Que legal. Fizemos uma apresentação com a presença e nós fizemos a questão de que os pais estivessem presentes. Aí vocês fornecem lenço também, né? Então, foi um chororô, né? Foi um momento muito especial. Porque durante o processo, muitas das vezes, né? Em especial esse processo da escola, os pais não participaram, né? Aquela vida, levar a criança para a escola, o pai tem um compromisso de trabalho, tem as responsabilidades familiares, mas ao final desse ciclo, nós convocamos todos os pais para que estivessem presentes. E as reações são, assim, as mais impressionantes. Muito choro, os agradecimentos, os pais, como eles vêm até nós, como é essa reação. E agora, indo para o estúdio da Glória, o estúdio particular dela, também a gente vê muitos pais filmando, né? Os pais chegam na aula, a criança toca uma nota e ele começa a filmar. Aí vai mandar para o avô, vai mandar para a avó, mandar para a tia, mandar no grupo da família. Porque a música, de certa forma, ela conecta as pessoas. Então, e quando a gente vê uma criança se dedicando, iniciando as artes, é especial. Então, assim, os pais choram em casa, sempre tem lágrimas. Como a educação impacta na vida dessas crianças? A educação de uma forma geral. Eu falo em especial das artes, por ser um artista desse nicho, mas assim, a educação de uma forma geral, ela transforma vidas. E transforma não só a vida do indivíduo, mas quem está à sua volta, né? Os familiares. Islan, e a gente sabe que, assim, tem todo esse impacto emocional, de gratidão. A gente sabe que nem tudo são flores, né? Sim. Existem muitos desafios. Quais são eles? Olha, ao decorrer desses anos, falo tanto por mim, quanto pela Glória, tanto como hoje nesse projeto, mas como um artista, performer, a gente enfrenta alguns desafios, né? Dos diversos. E tanto de aceitação, como a inserção no mercado. É um mercado que ele te exige muito. Você precisa conhecer as pessoas, você precisa se dedicar, você precisa, de certa forma, estar presente, estar fazendo, as coisas têm que estar acontecendo, você tem que ir prestigiar. Eu falo muito para os jovens músicos, vá prestigiar as pessoas. Que às vezes a música clássica não é aquela que impacta, que marca muito a vida das pessoas, né? Exatamente, por não ter o conhecimento, né? A gente não tem o acesso, eu parto do pressuposto que se você não apresenta isso para alguém, a pessoa nunca vai saber como é, né? A gente não tem, porque a gente não tem o acesso, né, de forma direta, então a gente não sabe o impacto que isso tem. Então isso é uma coisa que se você tenha o acesso, começa a participar, a gente tem um projeto agora, sempre que tem grandes concertos no Teatro Castro Mendes, com a Orquestra Sinfônica de Campinas, a gente, não só de Campinas, né? Eu faço trabalho às vezes com a Orquestra de Indaiatuba, e recentemente nós fizemos um concerto com um grande pianista nacional, um nome nacional, e nós levamos o Estúdio da Glória para prestigiar esse concerto. Levamos as crianças para prestigiar, fizemos fotos, vídeos, e levamos também as crianças no Castro Mendes para assistir um concerto também lá com a orquestra.
Então, essa inserção, né? Você coloca as crianças nesse cenário para conhecerem. Então, esse é um projeto que a gente quer expandir, tanto para os projetos sociais, ou levar as orquestras até lá, ou levar as crianças até a música. A gente vai, ao longo desse caminho, desenvolvendo meios para que todo mundo tenha acesso à música de alguma forma, né? Essa vivência para as crianças acaba sendo muito importante, né? Porque muitas vezes a gente sabe que, principalmente na periferia, eu também venho da periferia, a gente sabe que as oportunidades são diversas, né? E quando encontram um trabalho social tão bacana como esse, a inserção da música na vida dela, Sim. aquilo representa muita coisa e pode mudar a vida totalmente, não só daquela criança, mas da família como um todo, né? Sim. Eu costumo dizer, eu tive a oportunidade de ter nascido numa família cristã, mas a música, ela mudou minha vida. Ela foi para mim uma porta e uma chave de mudança para ter uma carreira bem-sucedida, para me inserir de certa forma na sociedade, como eu falei, não, isso vai ser o que eu vou fazer. Então, de um projeto da igreja, de uma oportunidade ali, você quer aprender instrumento? Sim, eu quero. Uma carreira profissional, que eu falei, é isso que eu quero. É a união de propósito e missão. Então a gente acredita que todo mundo precisa ter um contato com alguma coisa que ele vai se apaixonar e vai se desenvolver. E a música, por que não a música? Por que não se descobrir como um artista, como um músico, como um educador? Que hoje a gente imagina o músico como um performer, uma pessoa no palco, com um holofote, com luzes, com um disco gravado. Não, muito pelo contrário. Eu sou muito fã de um grande educador norte-americano, que por um acaso é um grande trompetista também, e numa certa entrevista perguntaram para ele, como que a gente faz para ser igual a você? Ele falou, não, vocês não precisam de mais músicos brilhantes, né, o modo de dizer como a mim. Preciso de pessoas dedicadas à educação. Se uma pessoa estiver destinada a educar 100 pessoas, você imagina a projeção disso. Então, assim, um músico, ele não é só um músico performer. Ele pode ser um grande educador, uma pessoa que vai impactar 10, 20, 30, 100, 1000, 5.000 pessoas. É o grãozinho de areia. É o grãozinho de areia. Então, a gente hoje conversa muito sobre isso, sobre o impacto social. É muito importante ser um grande performer, é um prestígio muito grande, sim. Mas não é só isso. Eu acho que o impacto que a gente pode causar na vida das pessoas através disso, a gente vai despertar e a gente vai fazer florescer novas oportunidades. Esse músico pode virar um grande produtor musical, um grande diretor de cinema, um grande compositor para a trilha sonora. Então são várias coisas que vêm. Pode começar como músico e se desenvolver como um grande pintor. Então, assim, são inúmeras possibilidades. Ô Islan, e durante toda essa tua trajetória de vida profissional, vida social, vida cristã, o que mais impactou, o que mais marcou na tua vida? Tem alguma cena, algo que você fala assim, poxa, isso aqui faz com que eu pense que tudo isso que eu fiz, toda essa minha trajetória marcou minha vida e de forma muito positiva, que vale muito a pena? Olha, eu poderia te enumerar dezenas de episódios que foram marcantes, importantes na minha vida. Eu tenho alguns deles, assim, eu acho que dos meus primeiros concertos com a Orquestra Sinfônica de Limeira, ainda muito jovem, a minha mãe estar na plateia. Foi uma das coisas que para mim foi uma coisa, eu falei, nossa, de onde eu saí, de onde comecei, hoje eu estou tocando num teatro, né? Toda aquela iluminação, uma roupa de prestígio, num grupo de prestígio, e ter a minha mãe ali tão simples, que sempre me educou, sempre me puxou para fazer as coisas, tá ali na plateia. Esse foi um episódio muito cedo. Depois ter realizado o sonho de poder não só morar fora do Brasil, mas poder ter viajado a trabalho, né? Que é uma realização pessoal, um episódio pessoal, de poder estar indo viajar, saber que o seu esforço, que o seu trabalho está te levando para além das fronteiras, né? Abrindo horizontes. Abrindo horizontes, né? Além de todos os estados e todas as cidades que eu tive o prazer de conhecer aqui no Brasil. E eu acredito que um grande brinde recentemente, uma realização pessoal, um episódio para mim assim, foi ter participado depois de
de toda essa trajetória de estudos, né, acompanhando os grandes músicos, as grandes gravações, as grandes orquestras, poder ter participado de uma gravação de um DVD, de um show ao vivo, no tão famoso Radio City Music Hall, na Sexta Avenida em Nova York. Então, estar ali num sábado à noite, um dia tão prestigioso, né, da semana, Sim. numa sala de show, uma das principais salas de shows do mundo, estando ali como um músico, performer, né? Então, a partir dali, eu consigo olhar para trás e ver daquele meu primeiro dia, com aquele trompete doado, e onde eu cheguei, algumas décadas depois, tá sendo como um brinde, né? Eu acredito que isso não é o final, né? Isso é o meio de um processo, de uma longa trajetória ainda, de um aprendizado infinito que nós temos aí até os últimos dias de vida. Mas, assim, se eu fosse pontuar um marco importante, assim, que eu tenho hoje muito claro, foi essa noite que eu pude olhar para trás e falar, poxa, hoje eu estou numa das principais cidades do mundo, numa das principais salas de shows do mundo, num sábado à noite, tocando, com o meu instrumento, tocando música, fazendo o que eu aprendi. Aquilo que você ama. Aquilo que eu amo. Então, acho que, assim, isso foi um brinde importante para isso. Islan, quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho da Glória, como é que se conectam com vocês na internet? A gente pode, nós temos Instagram, os pessoais, né? Tanto Islan Santos, né? @IslanSantos, @Glória Raimonde. E lá vocês vão encontrar também um link do nosso projeto. Que ali no nosso projeto, na página, a gente tem tanto a questão de educação, a performance, eventos que a gente promove também, e toda essa parte social também. Então, estão todos convidados, podem nos procurar ali nas nossas redes sociais, no Instagram. Islan, quero agradecer mais uma vez a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a tua história, Claro. ensinando não só a mim, mas a muitas pessoas que estão nos assistindo em casa. Parabéns e que Deus te abençoe muito. Amém. Muito obrigado. Parabéns pelo projeto, pelo programa, pelo trabalho. E vamos em frente. E leve o nosso abraço também à Glória, parabenizando ela pelo trabalho. Com certeza. Levarei. É isso aí, gente. Quero agradecer você também que nos acompanhou até agora, desejando uma ótima noite, que Deus te abençoe. Muito obrigado.